Bom dia. Nós estamos iniciando aqui um debate sobre direito e justiça do trabalho à luz da Constituição. Essa é uma atividade organizada pela Comissão de Direito Sindical da OAB Bahia. Temos aqui a presença dos ilustres, o ministro Cláudio Brandão, do TST, da doutora Cristiane Gurgel, advogada, professora, do doutor Rodolfo Pamplona, juiz do Tribunal Regional da 5ª Região, que vai discorrer sobre os temas. Acho importante esse momento reflexivo para os operadores de direito, para a magistratura, para os trabalhadores, para os usuários da justiça do trabalho, nesse momento tão complexo de que estamos vivenciando. Um momento de alterações legislativas, momentos de interpretações pelo Supremo Tribunal Federal em relação à competência da justiça do trabalho, e é isso que nos traz essa reflexão para tratar nesse momento desse debate. Sendo assim, para dar início à abertura dos trabalhos, eu vou convidar o doutor Hermes Hilarião, representando a OAB Bahia, para fazer a abertura e fazer uma saudação em nome da nossa entidade. Doutor Hermes Hilarião, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o doutor José Antônio, na qualidade de presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB da Bahia. Em seu nome, parabenizar toda a comissão pela realização desse evento, um debate de suma importância, sobretudo para a advocacia que milita na Justiça do Trabalho. Doutor José Antônio e toda a comissão consegue reunir aqui grandes nomes do direito do trabalho, e de logo eu quero cumprimentar o nosso ministro, doutor Cláudio Brandão, que nos orgulha muito, orgulha toda a Bahia de estar em Brasília exercendo a função de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimentar também o professor de todos nós, doutor Rodolfo Pamplona, cumprimentar a querida Cristiane Gurgel, que nos orgulha muito de estar participando desse evento e também está sempre à disposição da OAB da Bahia, sempre presente nos nossos eventos nos últimos anos. Cumprimentar o nosso coordenador adjunto das comissões da OAB da Bahia, doutor Vitor Gurgel, um queridíssimo amigo que faz também, junto com o Adriano, um trabalho muito produtivo, um excelente trabalho em favor da advocacia da Bahia, e cumprimentar a doutora Maria Aparecida Carvalho, representando aqui a DCJC. Eu quero dizer, Zé Antônio, que, em nome da diretoria da OAB da Bahia, realmente nós ficamos muito felizes com a promoção desse evento. Como diz o presidente Fabrício, as comissões da OAB são verdadeiramente o coração da OAB da Bahia. Nós temos mais de 80 comissões que diariamente acolhem a classe, que diariamente promove diversos eventos, e apesar de todo o contexto ruim que a pandemia nos trouxe, com mais de 500 mil mortos, com muitas perdas familiares, de amigos, por outro lado, ela ressignificou a nossa forma de atuação, ressignificou os nossos eventos, e hoje, justamente diante desse contexto e diante de toda a virtualização do mundo do direito, nós estamos aqui reunidos com nomes expoentes do direito do trabalho, e talvez, se não fosse todo esse contexto e todo esse avanço tecnológico que nós tivemos, não seria possível a gente reunir tantos nomes do direito do trabalho em um só evento. Eu quero também cumprimentar aqui o doutor André Storaro, que acabou de chegar, o nosso presidente da ABAT, em nome dele saudar toda a advocacia trabalhista, parabenizar também André Storaro pelo movimento ontem feito na subseção de Feira de Santana, em favor do retorno das atividades presenciais da Justiça do Trabalho lá em Feira de Santana. Então, um excelente evento, mais uma vez, parabéns e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, e aproveito também para convidar toda a advocacia da Bahia, todos os profissionais do direito, a participar da nossa Conferência Estadual da Advocacia Baiana entre os dias 4 e 6 de agosto,
um evento todo online, um evento gratuito, e vamos contar também com a presença do ministro Cláudio Brandão, com a presença do professor Rodolfo Pamplona, da queridíssima Cristiane Gurgel, de Vitor Gurgel. Então, toda a advocacia, toda a comunidade jurídica e toda a sociedade baiana está convidada a participar da nossa conferência estadual. Muito obrigado e um excelente evento a todos e a todas. Obrigado, doutor Hermes. Passar a palavra agora para o nosso subcoordenador das comissões da OAB Bahia, o doutor Vitor Gurgel, para fazer uma saudação de abertura nesse evento. Doutor Vitor Gurgel, com a palavra. Bom dia a todos. Muito orgulho estar aqui, Zé, prestigiando esse evento organizado pela OAB, pela ABAT, cumprimentando você, inicialmente, o organizador do evento, com a sua comissão de direito sindical, que tem um papel importantíssimo hoje dentro da luta do direito do trabalho, dentro da OAB Bahia. Parabenizar você pelo evento, extensivo também ao nosso presidente André Sturaro. Estamos agora numa outra reunião, acompanho a luta também da ABAT, como o Hermes registrou, um evento ontem, todos os dias, é uma luta que não cessa, que não para e nem pode. Nós estamos aqui respirando o direito do trabalho e demonstrando a importância dele, principalmente nesse momento de crise na sociedade. Discutir aspectos do direito do trabalho e suas origens constitucionais também, como nesse evento, importantíssimo. Então, cumprimento o ministro Cláudio Brandão, motivo de muito orgulho representando a Bahia no TST, não só pelo cargo que ocupa, mas principalmente pelas posições que afirma, que adota, e que defende. Esse é o maior orgulho da Bahia, apresentado pelo seu posicionamento. A minha colega Cristiane Gurgel, sempre motivo de muito orgulho dividir aqui qualquer mesa com ela, uma guerreira, é um grande exemplo, luta e referência da advocacia na Bahia. O nosso querido juiz, professor, amigo, meu orientador, Rodolfo Pamplona, motivo de muito orgulho para mim, essa proximidade que eu adquiri com ele, de dividir conhecimento e de ver a luta também, um olhar de compreensão com os advogados do direito do trabalho. Agradecer também, parabenizar a Hermes, sempre atuante na OAB, um grande amigo que eu fiz na luta, nessas trincheiras que a gente ocupa, e agradecer as palavras, os elogios, e parabenizar também a luta que vem representando a nossa classe, a doutora Maria Aparecida, representante da ADJC, também nessa luta, de representatividade, de combate, parabenizando sua atuação, e agradecer a todos os funcionários da OAB, doutora Lúcia, Guilherme, todo mundo que apoia esse evento, e desejar que a gente consiga debater, eu conversava com Cristiane, esse mar de incertezas que a gente vive no direito do trabalho, com a mudança da legislação desde 2017, tentando formar jurisprudência, entender os rumos que esse barco está tomando aqui, que o vento está encaminhando a gente, mas sempre na luta, e nessa trincheira de luta e defesa, não só dos trabalhadores, mas também das empresas, mas procurando entender e garantindo esses direitos mínimos que a gente precisa. Parabéns a todos pelo evento, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e aprender tanto com vocês. Obrigado, um bom dia. Obrigado, doutor Vitor Gurgel, pela sua saudação. Em seguida, passar a palavra para a doutora Maria Aparecida Carvalho. Ela é advogada na região de Vitória da Conquista, integrante da coordenação estadual da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, ADJC. Doutora Maria Aparecida, a senhora está com a palavra para fazer sua saudação para este evento em nome da ADJC. Bom, quero saudar a todos e todas, na pessoa da colega Cristiane Gurgel, representação feminina aqui hoje. A todos o meu fraterno bom dia. Bom, como o colega disse, eu sou advogada aqui no interior da Bahia e membro da ADJC, aqui o núcleo do nosso estado. A nossa atuação é em defesa da democracia, da justiça e da cidadania, como o próprio nome já diz. E o debate de hoje, ele nos lembra que não tem como defender tais bases não estando na linha de frente para a defesa dos direitos trabalhistas. Afinal de contas, é através do trabalho que conseguimos o alimento, o sustento das nossas famílias, nos prover das mais diversas formas. Vamos fazer aqui só uma pequena retrospectiva do início desse século XXI.
Então, assim, podemos perceber que do ano de 2000, por exemplo, para cá, nós vivemos uma verdadeira montanha-russa. Nós começamos no ano 2000 com uma taxa de desemprego de 7,1%, né? Essa taxa ela acabou dando um salto de 12,3% em 2003, quando o presidente Lula assumiu, né, a presidência da República, e foi no ano de 2003 que começou a ter uma queda nesses índices. E nós chegamos a 5,5% em 2012, que foi a menor taxa dos últimos 20 anos. Né? Foi também no período que o Brasil teve com o presidente Lula que a gente teve a estrutura sindical, teve um ganho muito grande. As centrais sindicais foram reconhecidas através de lei no ano de 2008, podendo, inclusive, receber uma porcentagem da extinta contribuição sindical, que, na verdade, a gente tem que lembrar de uma forma muito saudosa quando a gente fala sobre o sindicato, porque depois dos anos dourados, né, que a gente fala o período aí entre 2003, 2012, 2013, a gente acabou se entrando, na verdade, num período de trevas, que foi intensificado no ano de 2016, com o golpe que retirou a presidente Dilma. Depois disso, além do golpe político, nós também tivemos um golpe final no trabalhador, e esse golpe tem nome, e esse nome é reforma trabalhista. E assim, tirou de cara a contribuição obrigatória, que passou a ser facultativa, né, o que reduziu consideravelmente as receitas dos sindicatos. Só no primeiro ano, por exemplo, foi uma perda de 90% das contribuições. Então, assim, como marcar com os gastos físicos, né? Muitos tiveram que fechar as suas portas, outros reduziram algumas assistências, inclusive a assistência jurídica, deixando o trabalhador sem aquela base forte que é justamente o sindicato, né? E ainda por cima, a reforma, ela trouxe aquela falácia, que é a autonomia para os trabalhadores e trabalhadoras de fazer acordo com os empregadores. E o que a gente sabe que, na verdade, na prática, isso não acontece, visto que quem tem os meios de produção é que realmente detém o controle das regras do jogo. Isso, exceto quando você tem um sindicato forte que pode bater de frente. Se ele está fraco, fica muito mais fácil ganhar o jogo. Então, assim, foi uma forma muito escancarada de enfraquecer a classe trabalhadora para que não tenha, né, o sindicato como força de luta dos direitos trabalhistas, que é justamente o contrapeso para as injustiças sociais. Estamos aí há quase 4 anos de vigência da reforma e os números de desempregados sobem a cada ano. No período da pandemia, nem pode se falar, a gente ganhou aí 3,3 milhões de novos desempregados desde abril do ano passado. E assim, agora, no ano de 2021, nós chegamos aí ao marco de 14,7% da população economicamente ativa desempregada. Então, assim, mais do que nunca, nós precisamos de um sindicato forte para a defesa dos direitos trabalhistas contra essas ideias neoliberais que só enfraquecem os direitos sociais. Então, assim, reorganizar, reformular, fortalecer, são palavras-chave para essa fase de trevas que está passando no direito sindical brasileiro. E, no mais, quero agradecer o convite da OAB, através da Comissão de Direito Sindical, colega José Antônio, e nos colocar sempre à disposição para lutas em prol da classe trabalhadora. Gratidão, bom dia. Obrigado, doutora Maria Aparecida. Passar a palavra para o nosso amigo, presidente da ABAT, a Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, o doutor André Sturaro, para fazer a sua saudação em nome da entidade representativa dos advogados trabalhistas aqui na Bahia, ABAT. Doutor André Sturaro, com a palavra. José Antônio, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu saúdo a todos e a todas na pessoa, e perdoem a quebra do protocolo, mas agora eu vou dar vazão ao coração para fazer a saudação de todos na pessoa da minha querida amiga Cristiane Gurgel, mas também não posso deixar de me dirigir pessoalmente ao ministro Cláudio Brandão, né, ao juiz Rodolfo Pamplona, né, que são pessoas muito admiradas, né, da advocacia, né, e agradecer pela possibilidade de estar participando desse evento, pedir desculpas por ter chegado um pouco atrasado, tive que deixar a reunião do Conselho da ABAT, que estava acontecendo, nós antecipamos para poder viabilizar a participação, né, de todos aqui, mas ainda assim os temas são palpitantes e terminou havendo um pequeno atraso. Eu quero, minha fala é muito rápida, apenas para, além de desejar, né, a todos uma bela explanação, sei que teremos um debate valorosíssimo, né, os 3 expoentes que estão aqui, por si só, já expressam,
né, a qualidade do debate que ocorrerá, mas a título de também uma provocação para o que vai acontecer, é lembrar que, seguindo o que disse a doutora Maria Aparecida, para o Brasil e para o trabalhador, a pandemia ela realmente teve início com o golpe, né, que impôs o impeachment da presidente Dilma, porque ele foi, do ponto de vista do direito do trabalho, no meu ponto de vista, ele foi a eliminação de uma trava, né, a um processo, né, que é um processo, a gente diria, quase que irreversível, que eu sempre sou um esperançoso e um combatente, né, mas de um processo violento, né, de avanço da precarização, que culmina hoje com a chamada, o chamado capitalismo de vigilância, né? Nós estamos em plena marcha, né, com a quarta revolução industrial, ou também a revolução 4.0, que tem sua expressão maior, talvez hoje a chamada uberização, né, da classe trabalhadora. Né? Isso é realmente uma realidade. Não há nada de inovador, né, nesse fenômeno de desregulamentação, desconstrução, né, de garantias, de destruição dos alicerces protetivos do direito do trabalho e das suas instituições, sindicatos, a própria Justiça, o Ministério Público, os entes de fiscalização. Né? Então, para mim, isso é um avanço violento desse processo que ele é subjacente a essa quarta revolução industrial, né, ou revolução 4.0, comandada pelas Big Techs, né, que nos colocou agora não como alvos, mas como matéria-prima, né, da própria evolução e do avanço do capitalismo, né, nas suas novas formas, os novos produtos que são colocados, extraídos, né, da manipulação das nossas vontades, né, sem que muitas vezes percebamos. E para finalizar, a minha provocação vem na preocupação que eu enxergo, né, com a adesão. Já temos a adesão do Legislativo a isso, temos a adesão do Poder Executivo a esse movimento, mas ao me deparar com o programa 4.0 lançado pelo CNJ, me preocupa, né, porque me parece que o Judiciário, não estou falando pontualmente, mas como um todo, ele parece ter aderido ou ter sido, pelo menos, levado, né, para o caminho desta Revolução 4.0. E me preocupa, né, que por trás de tanta inovação tecnológica, num país onde mais de 45% da população não tem acesso à internet, não tem sequer instrução para usar a internet, se a justiça, né, tão inovadora do ponto de vista tecnológico, não será, na verdade, um fosso a mais, né, nos problemas sociais e no distanciamento social que nós vivenciamos, né, no sentido da concentração não só de renda, mas da própria distribuição de justiça, né, que alijará muitos, como tem alijado a pandemia e os problemas, por exemplo, de conexão nas audiências telepresenciais, mostra como há ainda um descompasso entre a realidade social e, né, a tecnologia que vem sendo imposta, até de certa forma, de maneira não muito organizada, claro, pela situação a que a pandemia nos colocou, mas ela veio e ela seguramente ela não vai voltar, ela não vai deixar de ser aplicada. Então, essa é a minha preocupação, e aí vem como provocação nesse sentido, de como, né, dentro dos pilares constitucionais que nós temos, né, e que tem sido, né, aqui e ali melindrados, até flexibilizados, inclusive pelas próprias manifestações do Supremo. Vimos isso, né, nas análises das MPs
relativas às questões trabalhistas na pandemia. Então, como é que nós ficamos, né, dentro dessa avalanche tecnológica, né, em relação à distribuição de justiça? Isso me preocupa muito e é algo que, se puder, né, ser discutido um pouco aqui nesse grande evento, seria, acho que, extremamente valioso, porque acho que ela tem a ver com a chamada reforma trabalhista e com as nossas garantias constitucionais. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter voz nesse evento e desejo, né, uma boa explanação a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor André Sturaro, presidente da ABAT. E para aqueles que estão nos assistindo aí pelo canal do YouTube da OAB Bahia, vamos agora passar a palavra para nosso ministro, Cláudio Brandão, baiano. Foi meu professor, inclusive, na especialização, meu professor, matéria para execução trabalhista. Prazer, ministro, contar com a sua presença, nos honra muito contar com a sua presença nesse evento promovido pela Comissão de Direito Sindical. Dizer que a Bahia faz história, né? A Bahia tem personagens, Rui Barbosa, Castro Alves, e o ministro também, dentre tantos outros, figuras ilustres que esse Estado, sui generis no Brasil, produz. Estado de homens e mulheres lutadoras, guerreiras, Maria Quitéria, Joana d'Arc, compõe a história desse Estado da Bahia, ao 2 de julho, que é um marco histórico. Então, ministro, seja bem-vindo como um baiano, como um bom baiano, com sua perspicácia, com sua sabedoria, tem contribuído muito para o aprimoramento de fazer justiça, e fazer justiça, sobretudo, para aqueles que não têm condição de competir com o capital, com aqueles que são os hipossuficientes. Então, ministro, com a palavra, seja bem-vindo, nos honra mais uma vez, e fique à vontade para discorrer sobre o tema Justiça do Trabalho, como superar os obstáculos pós a reforma trabalhista. Ministro, com a palavra. Muito obrigado, doutor José Antônio. Cumprimento Vossa Excelência, que é o nosso presidente de mesa. Cumprimento também os demais participantes, a doutora Cristiane Gurgel, querida amiga de longa data, inclusive do magistério, doutor Rodolfo Pamplona, também querido colega já de longa data, os demais participantes, todos aqui representando instituições, doutor Vitor, doutora Maria Aparecida, doutor Hermes, que há pouco também ausentou-se, mas aqui representou a OAB, doutor André Sturaro, que fala em nome da parte. Enfim, é um prazer estarmos juntos, lamentando que seja inicialmente por essa forma telepresencial, já que todos nós certamente gostaríamos de estar literalmente aglomerados juridicamente para sentir também aquilo que é próprio do baiano, que é o calor humano, é um afeto e, sobretudo, a afetividade, que é uma forma própria de o baiano viver para o mundo. Recentemente, não sei se todos já viram, mas recomendo que assistam, um pequeno vídeo, aqueles vídeos do Porta dos Fundos, falando sobre o sudestino. Aquilo achei fantástico, porque revela o preconceito institucionalizado de que nordestino é uma massa de pessoas disforme, homogênea e, ao mesmo tempo, sem identidade. O que fica muito claro quando se fala em carioca, paulista, mineiro e nordestino. Sabemos, todos nós que aqui habitamos, que cada um de nós, onde vive, tem as suas peculiaridades, e os nossos estados que compõem essa belíssima região do Nordeste tem cada um as suas peculiaridades. E, portanto, é sempre muito bom estar falando na Bahia para os nossos queridos amigos baianos, e por isso mesmo agradeço ao OAB por realizar o evento, e sobretudo também ao doutor José Antônio pelo gentil convite que me fez. E o tema que ele me deu como provocação, superar os obstáculos da nossa instituição pós-reforma. E o doutor André Sturaro acrescentou um pequeno ingrediente, que é superar os obstáculos pós-pandemia, se é que um dia essa pandemia vai acabar. Esperamos todos nós que acabe. Eu entrei na nossa instituição em 1981, certamente aqui só eu era nascido, todos nós aqui todos os demais são bastante jovens. E de lá para cá, nesses 40 anos completados, exatamente agora, em 2021,
eu sempre ouvi falar e conviver com períodos de crise na Justiça do Trabalho. Poderia enumerar vários aqui, vários desses períodos e várias dessas crises. Destaquei algumas, rapidamente. A extinção, em 2004, que foi talvez a mais impactante na época das reformas, começou um pouco antes, lá em 98, os projetos iniciais de reformulação, terminaram todos eles, enfim, com a emenda 45, aprovada, a grande reforma do Poder Judiciário. Antes disso, mesmo em 88, a extinção da representação classista, tudo isso foram momentos que nós vivenciamos de crises maiores ou menores que afetariam a nossa estrutura. No segundo momento, a ampliação da competência em 2004 positivamente, mas estamos vivenciando, como destacado há pouco, um período de permanente redução de competências, nesse caso, derivada, a redução de competências, da atuação do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento de conflitos, enfim, que por lá chegaram, e também o STJ, especificamente para a sua competência, e curioso ressaltar que boa parte desses conflitos, eu já fiz uma investigação nesse sentido, provocada por juízes do trabalho, ou seja, os juízes do trabalho negando a sua própria competência, suscitando o conflito, que terminou gerando decisões do STJ desfavoráveis à ampliação, ao contrário, num claro viés redutor de competência. Mais recentemente, o corte no orçamento, só para lembrar, na época de emenda de autoria do deputado, então, relator do orçamento, Ricardo Barros, personagem conhecidíssimo atualmente na história brasileira, que tem para com a nossa instituição uma trajetória de absoluto desprestígio para com a nossa instituição, e tanto isso é verdade que, por seu intermédio, houve a célebre emenda de corte no orçamentário que provocou a necessidade de readaptação de toda a sua estrutura para que a atividade judiciária fosse mantida. A emenda ao teto de gastos, que provocou também um efeito devastador nas políticas públicas brasileiras e nas instituições do Estado brasileiro. Recentemente, a tão mencionada, debatida e questionada reforma trabalhista, e agora, claro, o período de pandemia. Eu vou começar, talvez, pelo final, aproveitando aqui a provocação do nosso querido amigo André Sturaro, presidente da ABAT, para dizer que sempre pensei, eu sou um homem tecnológico, especialmente naquilo que afeta a atividade judicial, mas eu sempre pensei a tecnologia como um instrumento de apoio, instrumento de suporte para ampliar o acesso à justiça. Nunca pensei, e sou inteiramente contrário ao uso da tecnologia como elemento que afasta o cidadão, que distancia o cidadão da justiça, especialmente da justiça do trabalho, que lida com uma das camadas mais sofridas da nossa sociedade, que é exatamente a classe trabalhadora. Então, por exemplo, vejo hoje, entre os colegas, evidentemente respeito opiniões em contrário, a ideia de que nós podemos funcionar inteiramente de maneira telepresencial, do primeiro ao último grau de jurisdições. Acho isso, com todo respeito, que é um absurdo, porque jamais se pode pensar na justiça sem que ela esteja perto daquele a quem ela serve, cidadão. Imagine, por exemplo, que será um judiciário brasileiro em que todos nós sejamos telejuízes, as audiências sejam telepresenciais, haverá telesentenças, haverá teleinterrogatórios. Então, em algum momento, vai se pensar que, se é possível haver telejuízes, certamente a atividade julgadora, mecanicamente exercitada, será muito melhor ser exercitada por um computador sozinho, sem a figura humana do juiz. Que exatamente aquilo que ainda a máquina não faz é exatamente a sensibilidade humana, a proximidade com a população, o acesso próximo ao povo, a quem, o cidadão, a quem a justiça está para servir. Porque, se nós pensarmos do ponto de vista da elite dominante, a justiça pouco interessa. Não interessa a justiça para a classe dominante. Ao contrário, muitas vezes há obstáculos na atuação do Poder Judiciário exatamente para fazer valer as minorias. Nós estamos pensando em minorias no sentido de segmentos sociais que merecem tratamento diferenciado. E aí todas as políticas públicas ficariam esvaziadas se nós não pensássemos na importância do respeito ao direito das minorias. Para as maiorias, evidentemente, não interessa
o judiciário brasileiro. Então, quando eu vejo, e digo isso com muita tranquilidade, doutor André, e até digo isso aos advogados, que coordenei durante algum tempo, todos sabem, o projeto de implantação do PJE no Justiça do Trabalho como um todo. Fiz parte do CNJ, Comissão de Tecnologia, fui vice-coordenador do projeto nacional, e sempre pensei, sempre disse e sempre falei que o judiciário não pode cometer a mesma estratégia, não pode adotar a mesma estratégia que, alguns anos atrás, foi implementada no sistema bancário, ou seja, a tecnologia retirar a faceta humana do trabalho. Porque nós somos, especialmente, a justiça do trabalho, e estamos aqui para valorizar o trabalho humano, aquilo que ele tem de mais importante, que é o fato de estar atrelado à pessoa do trabalhador. E aqui não é uma visão sectária, é uma visão de principiologia, que é a matriz valorativa do próprio direito do trabalho. Então, quando eu vejo juízes sustentando que, doravante, sequer haverá mais a necessidade de audiências presenciais, acho isso um lamentável equívoco, e usando a expressão pouco jurídica, ele está dando um tiro nos dois pés, não num pé, nos dois pés, porque, a começar por esta estratégia, não vai tardar diante dessas estratégias sucessivas crises, que se pense que a justiça do trabalho é desnecessária, na medida em que um belo sistema de computação, e com inteligência artificial hoje inteiramente possível, as máquinas farão o trabalho de receber demandas, protocolizá-las, dar um andamento adequado, baseado em fluxos procedimentais previamente definidos, mapeando as possibilidades de solução, estabelecer aquela que pareça mais adequada, como temos visto nos Estados Unidos, questionamentos muito sérios a respeito de sistemas na área criminal, que comprovadamente, já houve vários testes nesse sentido, aplicam penas mais graves a pessoas, por exemplo, de origem afrodescendente, de origem africana, de cor negra, ou seja, há uma decisão humana que autorizou que o algoritmo assim o fizesse. As pessoas imaginam que algoritmo é um ser disforme que não obedece comandos prévios. O algoritmo existe porque alguém determinou que ele, diante de algumas circunstâncias, tomasse uma decisão. Existe uma estratégia de decisão previamente traçada para que ele defina qual será a decisão a ser tomada. E temos os casos já, inclusive, mapeados pelas pessoas que estudam o fenômeno da tecnologia, no sentido de que ele pode, por exemplo, matar um ao invés de matar três. Tudo isso é muito, muito, muito bonito se esse um não for você ou alguém ligado à sua família. Então, todos nós achamos que a tecnologia resolverá os problemas do mundo. Mas, na verdade, na minha opinião, o Poder Judiciário brasileiro não deve, digamos assim, assumir esta ideia de que a tecnologia é a resposta para todos os nossos problemas. Nunca será, nunca foi e não deve ser assim pensado. Sempre imaginei, defendo e sustento que a tecnologia deve ser utilizada para estar a serviço do cidadão. Dou um exemplo. Não vejo hoje mais, citando como exemplo, necessidade de carta precatória para o Instituto Obsoleto, que já nasceu obsoleto, o CPC de 2015, aliás, disse isso, o nosso querido amigo, todos nós, Fred Dias Júnior, que e fiz parte de uma comissão que apresentou propostas ao projeto do CPC da área de tecnologia. Entendi que o CPC perdeu um grande momento de criar uma gestora normativa para o processo eletrônico e não para a informatização do processo tradicional cartolar. Então, hoje, por exemplo, com as teleconferências, com os programas de videoconferência, pode fazer tranquilamente uma audiência de ouvir testemunhas, por exemplo, a parte vai à vara, comparece à unidade judiciária local, não precisa se deslocar, ou vai até a unidade mais próxima, é o juiz da causa, é quem vai coletar a prova, promove a oitiva. Como já tivemos casos também, em outras situações, de pessoas do estrangeiro, pessoas que se encontram impossibilitadas de comparecimento ao Poder Judiciário. Tivemos casos de advogados fazerem audiência, tivemos um caso paradigmático, no hospital, deitado na maca do hospital, tentou adiamento, o juiz sensibilizado talvez assim não deferiu, e não teve outro remédio, fez audiência da maca do hospital, inclusive com equipamentos de respiração, etc., como todos acompanhamos recentemente. Então, isso é um desvirtuamento da tecnologia. Então, entendo que a tecnologia deve ser utilizada para estar a serviço daquele a quem
o judiciário brasileiro presta um serviço, que é o cidadão. Então, se nós pensarmos na Justiça 4.0 como aquela que vai, senão e tão somente ampliar o acesso à justiça, nós estaremos cometendo um grave equívoco e talvez nos arrependamos de decisões historicamente adotadas nesse sentido. Portanto, deixando bem claro, sem nenhuma dúvida, a minha posição, entendo que a tecnologia deve ser utilizada para estar a serviço da ampliação do acesso à justiça. E cito um outro exemplo, agora, muito comumente, que é a possibilidade que se ampliou do advogado sustentar perante o TST à distância. Antes de acontecer a pandemia, desde que eu me posto no TST, eu sempre, isso não é uma novidade que fiz, facultei as audiências para despachos memoriais pelo Skype. Raramente eram utilizadas. Todas as vezes que o advogado pedia para mim uma audiência no Tribunal Superior do Trabalho, o pessoal da secretaria disponibilizava, quando era de outro estado, evidentemente, disponibilizava a possibilidade de fazê-lo via Skype. Raramente os advogados aceitavam. Não me interessam as razões, não vou discutir as razões. Preferiam ir a Brasília, não vou discutir. Agora, tornou-se uma realidade. Então, eu acho, por exemplo, que a possibilidade de sustentação oral à distância é algo que veio, para mim, para ficar. E defenderei essa possibilidade permanentemente no TST. O TST deverá, em breve, se reunir para enfrentar a questão do retorno ou não às atividades presenciais. Esse é um problema no TST por conta da estrutura do prédio, que o prédio foi feito, pensado para não ter janela, que possa ser aberta. As janelas do TST não abrem. Para abrir tem que ter toda uma estrutura de chamar um setor próprio, enfim, tem uma complicação enorme. E lá é ar-condicionado central. E as novas variantes, todo mundo sabendo do coronavírus, são mais transmissíveis pelo ar do que pela gotícula. Então, esse é um problema que diz com a saúde. Então, quem é que vai determinar o retorno? É a Secretaria de Saúde do TST, que tem emitido semanalmente pareceres técnicos que subsidiam a comissão criada, que preside pelo ministro Luiz Felipe Vieira do Filho, para determinar essa decisão, porque é uma decisão que tem a ver com a saúde de todos, advogados, ministros, servidores, enfim, o público em geral, que lá comparece. Mas já digo aqui, porque já sustentei perante a 7ª turma essa possibilidade. Aliás, a 7ª turma pensou nisso desde o início, a possibilidade que o advogado pudesse sustentar à distância. Mas é um outro lado que nós estamos no evento da advocacia, eu tenho que mencionar. Há resistências por parte da advocacia, porque isso afeta diretamente o mercado de trabalho do advogado de Brasília, que tinha já uma estrutura criada para, inclusive, a despachar memoriais, o advogado correspondente, que, claro, não substitui, evidentemente, toda a sua dimensão, mas essa possibilidade permanente de atuação direta perante o TST do advogado de outros estados, eu não diria, e ouso arriscar aqui uma afirmação própria, mas, enfim, que não seja uma unanimidade na advocacia brasiliense. Não é, pelo menos pelo que tenho conhecimento, né, que não tenho argumentos para saber se compõe maioria em termos de percentual, mas há alguns advogados que manifestam alguma resistência por conta de questões relativas à atividade profissional, que é um núcleo próprio da advocacia brasiliense, exercer esse trabalho de atuação junto aos tribunais superiores. Mas, repetindo, este é um exemplo bom da tecnologia, que deve permanecer. Mas, então, portanto, fechado esse primeiro tópico, e que eu comecei, repito, pelo último, com relação à reforma trabalhista, desde o início, nós sempre dissemos e participamos de vários eventos em que discutimos qual seria a atuação do Poder Judiciário, e lembro bem naquele momento, toda a imprensa brasileira, numa campanha orquestradamente criada para sustentar a possibilidade que os juízes não poderiam interpretar a reforma trabalhista. Se advogava, era a tese de que deveria ser aplicado o texto da lei. E lembro bem de um debate que houve em alguns estados, lembro bem de um que houve em Pernambuco, em que participei de um debate com um colega que tinha posição contrária, e ele sustentava que o juiz tinha que aplicar a lei. Só que a expressão aplicação da lei era simplesmente a reprodução do texto legal. E nós sabemos que isso é impossível dentro do contexto de aplicação da hermenêutica própria da atividade judicante. O juiz tem que aplicar a lei e fazê-lo observando os demais elementos de, enfim, interseção que ela tem com a Constituição, convenções internacionais, outras leis, etc. E por que eu digo isso? Porque passados os primeiros anos, começam a chegar ao TST agora exatamente as ações
em maior parte, a reforma trabalhista. E agora começa a ser feito o processo de densificação da jurisprudência. Evidentemente, aqui ou ali, e alguns eixos de comunicação dão um destaque a algumas decisões, sobretudo decisões que têm restringido direitos laborais. Façam uma pesquisa e verificarão, há estudos nesse sentido que mostram que a imprensa brasileira tem noticiado com maior ênfase as teses que, digamos, representam redução de direitos trabalhistas. Mas já há decisões em sentido oposto, e isso vai sendo solidificado no Tribunal Superior do Trabalho até que a SDI venha a se manifestar. Exemplo, rapidamente, porque já cheguei aqui, estou chegando aqui ao limite do meu tempo. Primeiro, pedido líquido. Já tem várias decisões do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que, quando a parte indica na petição inicial, ainda que de forma líquida, que é uma mera estimativa, a possibilidade de manutenção do pedido ou deferimento do valor superior é reconhecida. A acordo do ministro Freire Pimenta, do ministro Alberto Bresciani e de minha própria relatoria, dizendo que a petição inicial nem sempre possibilita pedidos líquidos. O caso mais evidente é de pedidos de reparação por danos morais, em que não há como se estabelecer um pedido líquido. A parte pode até orientar a atuação do magistrado, estabelecendo um valor, mas dizer que é estimativa. A jurisprudência, inclusive, anterior à reforma, que dizia, quando o pedido é líquido, não pode o juiz definir pedido valor superior, mas ressalvando-se as possibilidades de pedidos em que a parte indica seu valor estabelecido como mera estimativa. Só um exemplo demonstrar que a jurisprudência vai aos poucos se solidificando. A SDI, por exemplo, já afirmou tese, e não há nenhuma dúvida mais do TST, a não ser por acordos que eventualmente resistam a aplicar a tese da SDI, que não há aplicação retroativa das normas que estabelecem, por exemplo, a impossibilidade de aplicação de gratificações acumuladas, a gratificação, a incorporação do valor era devida quando o empregado exerce a função de confiança por mais de 10 anos. Já tem decisões também dessa dizendo que a supressão do direito à percepção da indenização por uso de marcas na roupa do empregado também não tem aplicação retroativa. Houve uma decisão da 4ª turma, foi muito celebrada no Brasil, mas foi reformada pela SDI em composição completa, portanto, vinculando todas as turmas do TST. Há uma decisão recente da 2ª turma, ministra da Lei de Miranda Arantes, como relatora, que impediu a aplicação retroativa da reforma para afastar a responsabilidade do sócio no período contemporâneo à vigência do contrato de trabalho. Só para demonstrar que no processo natural de densificação, de adensamento da jurisprudência, as teses vão sendo aos poucos construídas. E, evidentemente, não se pode pretender que haja sempre a possibilidade de tese em uma determinada direção, seja ela qual for. A dialética é própria dos tribunais superiores, e, aliás, do julgamento colegiado e em tribunal superior, como o TST, que tem um papel de conformidade da jurisprudência, evidentemente esse papel é exercitado dentro do debate que é próprio da sua competência. Portanto, haverá teses mais próximas, digamos assim, das teses que a reforma procurou encampar, e há outras teses, e haverá decisões também em sentido contrário. Claro que isso é dentro do processo natural de atuação dos tribunais, e isso acontece não apenas no TST, mas em todos os tribunais brasileiros. Então, de maneira bastante resumida, eu até, e para seguir fielmente o cumprimento do tempo, observar o tempo limite, eu até me dediquei um pouco mais à pandemia para atender a provocação do doutor André Sturaro, já que aqui representa a ABAT, estou falando para a advocacia, para deixar clara a minha posição, que sustento aqui e a manterei no TST. Tecnologia para impedir o acesso à justiça, para mim, é um desserviço à atuação do Poder Judiciário. Renovo ao OAB o agradecimento, cumprimento ao OAB por realização deste evento, renovo também a saudação aos meus queridos amigos, componentes da mesa, em especial a doutora Cristiane Gurgel, que aqui representa o segmento feminino, por isso eu falar por último, já tinha aqui dito, o doutor Rodolfo Pamplona, que as mulheres sempre falam por último, que tem sempre a melhor e a mais qualificada palavra. Bom dia a todos e um bom evento. Obrigado, ministro, pelas suas palavras, pela exposição brilhante, como sempre. Todo baiano é assim, né? O baiano sempre tem essa facilidade
de se expressar bem e contribuir muito com esse debate. Vou passar a palavra para o nosso amigo, professor, também foi meu professor, meu coordenador lá na especialização, doutor Rodolfo Pamplona, que é juiz da 32ª aqui, do nosso Tribunal Regional do Trabalho, para discorrer também sobre a questão do direito do trabalho como direito fundamental constitucional, sobretudo nesses momentos em que o Supremo, de uma certa forma, tem limitado a competência material da Justiça do Trabalho. Nós vimos aí com a questão da própria pandemia, os sindicatos não serem colocados como o carro-chefe para a negociação da redução de salários, que, a nosso entender, fere a Constituição Federal, entre outros. Mas, melhor, quem vai expor essas questões é o nosso querido professor, doutor Rodolfo Pamplona. O senhor está com a palavra, doutor Pamplona. Meu estimado amigo, doutor José Antônio, que eu tive a honra de ter como meu aluno no curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, que satisfação estar aqui nesta manhã, podendo debater com vocês, né, nesse ambiente tão elevado intelectualmente, né, sobre questões relacionadas ao direito do trabalho. Quero realmente registrar a todos e todas a minha enorme satisfação de estar aqui, mandando um abraço especial aos meus companheiros de mesa, começar sempre pela precedência de inteligência, que é a doutora Cris Gurgel, que não tenho a menor dúvida, o primeiro-ministro já registrou aqui. Então, aqui nesse momento, eu estou me sentindo, sabe, num banquete de italiano. Por quê? Porque você tem sempre dois pratos principais, né? E que há sempre um petisco, um tiragosto entre eles. O prato principal é o ministro Cláudio Brandão e a professora Cris. Eu sou apenas o tiragosto entre esses dois banquetes que nós vamos ter de inteligência e de cultura. Fiz aqui o registro, primeiro, a professora Cris, mas também ao nosso ministro Cláudio Brandão, né, que é o nosso paradigma, o modelo na magistratura. Sempre disse, Cláudio está na Justiça do Trabalho desde 81, eu estou na Justiça do Trabalho desde 92, né, quando eu ingressei na Justiça do Trabalho como servidor, Cláudio já era juiz do trabalho. Cláudio foi meu primeiro professor de Direito do Trabalho, eu tinha 18 anos, quando eu fiz um cursinho preparatório para o concurso de servidor. Então, esse registro eu sempre faço público da minha enorme admiração, né, quase veneração. Tive a honra de ser juiz auxiliar dele antes de ser promovido na 15ª a Vara do Trabalho de Salvador. Então, é uma satisfação vê-lo pontificando no TST, e aqui conosco é um prazer. E tenho aqui tantos colegas queridos. Vitor teve que sair, foi meu orientando, Sturaro, nosso presidente da ABAT, meu contemporâneo de faculdade, a doutora Maria Aparecida, eu vi Hermes também falar aqui no começo. Quero mandar um abraço a todos e todas, ao pessoal aqui também do apoio. Não sei se aqui eu não tenho uma visão tão ampla, então esses que estou mencionando aqui foram os que eu vi falar e atuar, mas registrar a minha satisfação e dizer que talvez daqui a pouco a gente vai poder debater, conversar, falar sobre vários aspectos relacionados à tecnologia, mas eu estou conseguindo participar hoje graças à tecnologia. Eu tive um problema de saúde hoje e aí tive que ir literalmente para a clínica. Quando abriu o horário, eu liguei para o doutor Zé Antônio, eu vou dirigindo, vou participando aqui, vou ouvindo o pessoal pelo celular, mas aí cheguei em casa para poder participar e conversar. Não repare a trilha sonora, porque na pandemia eu adotei uma matilha, adotei 5 cachorros, né, que estavam de acolhimento. Esse aqui está aqui. Vem cá, rapaz, comigo. É meu estagiário, né? Todos têm nome de filósofo, esse aqui é o Jean Paul Sartre, mas é conhecido também como Rodocão, né? E ele fica me assistindo, ao estagiário e assessor privilegiado aqui na mesa de audiência. Né? Fica aqui, Rodocão. Então, nesse ponto, o que é que eu quero trabalhar com os senhores e com as senhoras nesse momento? Fazer uma provocação, né? Que há aspectos
da pandemia. Eu queria até debater depois disso que o ministro Cláudio falou sobre carta precatória. Eu tenho um posicionamento que não vai de encontro, mas também não vai ao encontro. É algo que é um raciocínio paralelo que eu quero também trabalhar sobre essa questão da carta precatória, sobre a exceção de competência. Há várias questões que podemos suscitar na parte do processo, mas a minha provocação aqui, como tira-gosto para o banquete final, que será a doutora Cris, especificamente falar sobre o direito do trabalho como um direito fundamental, dentro de uma perspectiva, claro, adaptada a este momento da pandemia. Não há males que vêm para bem, não há mal que dure eternamente. Eu estou no seu trabalho, como falei, desde 92, né, como servidor, desde 95 como juiz, e ouvi idas e vindas. Eu vi e prestei bastante atenção na fala da doutora Maria Aparecida, né, e sobre esses momentos de idas e vindas, e eu diria, minha estimada, que é algo que eu quero subscrever, mas talvez trazer uma mensagem de esperança, sabe? De tempos em tempos nós vemos isso, né? Eu lembro que quando eu entrei na Justiça do Trabalho, eu vi o período de vacas magras, depois o período de maior prestígio, e agora um período em que vemos, em função de um determinado projeto político, eu vou usar essa expressão, um escanteamento do direito do trabalho, notadamente em dois fatores, nas decisões do Supremo e com o advento da reforma trabalhista, né? Mas eu quero retomar essa discussão numa perspectiva otimista, sabe? Por quê? Porque, de fato, o que temos vivido é muito complicado quando estamos no olho do furacão. É muito fácil contar a história e é muito difícil ser testemunha da história. E nós somos testemunhas da história de um momento terrível em relação ao direito do trabalho. Mas talvez quando eu lia para minha filha, hoje ela já é uma mulher de 21 anos, quando eu me lembro quando ela era pequenininha e eu lia para ela Poliana Menina e o Jogo do Contente, eu falava com ela e tentava buscar que talvez a pandemia tenha trazido um olhar no corte epistemológico que eu quero fazer dessa exposição, que é o que eu chamo de retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho. Desde da reforma trabalhista, nós temos visto com certa preocupação, eu diria grande preocupação, um desprestígio da disciplina jurídica das relações de trabalho. Né? Eu que dou aula em cursos preparatórios ou na própria graduação ou nas especializações, eu vi que muitos alunos, ou nos exames da ordem, por exemplo, os cursos preparatórios para a OAB, direito de trabalho sempre foi a carreira mais disputada, a área mais mais buscada pelos estudantes, e de repente, a partir de 2017, nós começamos a ver um outro direcionamento, né, para pressões criminais, para questões empresariais. E a pandemia, se nós nos permitimos um olhar crítico, principalmente quando esta tempestade passar, e nessa tempestade não é só a crise sanitária, é a crise política e atual direcionamento do governo da República, quando esta tempestade passar, a gente vai poder, talvez, olhar e dizer, olha só, tentou-se desprestigiar tanto o direito do trabalho, mas foi só vivermos uma crise, além da crise política e econômica, mas uma crise sanitária, e, de repente, o direito do trabalho retoma o protagonismo. Se a gente olha a lei da pandemia, logo no começo do ano de 2020, só aquele artigo 5º, inciso 5, que dizia que a ausência ao serviço em função de quarentena, fez com que todos nós aqui
fôssemos chamados a explicar a diferença de interrupção e suspensão, a dizer até quando o empregador pagava, quando passava para o INSS, explicar essas situações. Nós, de repente, passamos a ver que o direito do trabalho não era para ser escanteado. Era uma onda que veio e as pessoas querem trazer como verdade absoluta, mas, na verdade, como uma onda, uma tempestade, que gerava essa dificuldade. Então, calma, rapaz. Olha, vou pedir para abrir a porta, porque senão ele some. Vamos lá. Eu fiz um estúdio, que é com isolamento acústico. Aí o cachorro fica comigo, só que aí ele resolveu ficar... E aí os outros lá fora começaram a latir, eles resolveram latir também, né? Então, voltamos. Agora estamos isolados. Nesse ponto, nós passamos a viver uma disciplina jurídica das relações de trabalho como um protagonismo. No campo do direito material, sim, vide a famosa pandemia de medidas provisórias, a MP 927, 936, 944, 945, 946, agora 1045, 1046 e tantas outras, a própria lei 14.020, a própria discussão de 6363, e trazendo reflexões para o bem ou para o mal, mas tomando o direito do trabalho como base de um sistema normativo. E nisso, dando pitaco também na exposição do nosso ministro, falar que também o processo do trabalho ganhou um protagonismo justamente porque a retomada para as audiências telepresenciais, né, o protagonismo foi do seu trabalho. Se a gente vê isso, e eu digo como tendo um irmão parceiro de livro, né, no campo do direito civil, magistrado da Justiça Estadual, mas há uma diferença abissal de como nós fazemos as nossas audiências ou realizamos a nossa prestação jurisdicional pela via telepresencial, né, em relação à Justiça Comum ou mesmo à Justiça Federal Comum. Né? Então, há nesse ponto uma retomada, a experiência. É claro que é muito por tentativas e erros, é verdade, e muitas vezes nós precisamos exortar a paciência, a tolerância, a empatia dos magistrados e também dos atuantes da advocacia, no Ministério Público, para poder compreender as dificuldades de acesso à tecnologia, mas nós estamos realmente num período de retomada. E note, olha só porque eu disse que eu ia ser meio poliana menina, perceba que, de repente, talvez no governo com menor simpatia à disciplina jurídica das relações de trabalho, claro que não foi por iniciativa dele, mas passou, né? Nós tivemos a Lei 14.151, que, para mim, talvez seja a maior norma de tutela dos direitos das mulheres, né, no campo das relações de trabalho, com um conteúdo puramente trabalhista, ou seja, na concepção lógica, transferindo todos os riscos da atividade econômica para o empregador, né, sem nenhum tipo de contraprestação. É uma norma que, de repente, apareceu de paraquedas para nós, e dizendo, é estranho que, no meio de um governo como esse, tenha passado uma lei que garante à gestante não trabalhar presencialmente. Então, de repente, a gente começa a perceber que talvez, passado o oba-oba do início de uma administração federal que quis se colocar como um Messias Salvador e está conseguindo quebrar ainda mais o país, né? A gente vê a perspectiva, talvez, de outros horizontes. E, nesse ponto, aí sim, chamando o feito à ordem, ou chamando todos à razão, né? A gente não pode cansar de atuar, não pode cansar de lutar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água. E nós não podemos deixar a água acabar. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, e seria maravilhoso que todos os ministros dos tribunais superiores tivessem a consciência social e também o conteúdo jurídico de um Cláudio Mascarenhas Brandão. Mas, com todo o respeito, tão longe de ser. Então, quando a gente pensa numa decisão do Supremo Tribunal Federal, na DIN 6363, me permita fazer quase uma piadinha trabalhista, é atuar vigilante. Sabe vigilante, diferença de vigia para vigilante? Vigilante fica com a arma de fogo. É mais ou menos com a arma de fogo. Por quê? Porque a gente não possa interpretar
e deixar a interpretação, que passou no Supremo em função de uma situação de crise, e o Supremo admitiu um jeito no trabalho de emergência, excepcionando a previsão constitucional específica sobre a modalidade de redução de salário, para dizer, tem que se interpretar isso, e não pode se deixar isso se tornar uma tendência, mas sim uma decisão isolada. Por quê? Porque, trazendo mais na minha reverência, mais um argumento sessão da tarde, eu já vi esse filme. Quando o Supremo Tribunal Federal, em discursos de situações de crise, tolerou a modificação da primeira reforma previdenciária e passou a taxar aposentados, sem previsão atuarial prévia, sem previsão no regime jurídico que estava inserindo, dizendo simplesmente pela necessidade de fazer, gerou a situação que vivemos até hoje. Ou seja, parece-nos que, e é estranho confessar isso em público para um homem que infelizmente perdeu a fé no espiritual, eu preciso renovar a fé no direito. Por quê? Porque a partir do momento em que nós conseguimos garantir a aplicação dos preceitos legais correspondentes dentro do sistema daquilo que foi pactuado, só isso já renovará ainda mais a nossa esperança. Por quê? Porque aí, citando o Rui Barbosa, né, com a lei, pela lei e na lei, porque fora da lei não há salvação. Na verdade, o nosso discurso tem de ser na construção e, na verdade, na continuidade da edificação do direito do trabalho através dos preceitos normativos. Por quê? Porque nessa linha a gente vai realmente lembrar que o direito do trabalho é um direito fundamental. Não é só o direito do trabalho, o trabalho é um direito fundamental. Né? Por quê? Porque estou enterrando o tempo, porque com Gonzaguinha, sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, e não dá para ser feliz. Doutor José Antônio, literalmente, tal qual alguém que toma sopa de letrinhas em ordem alfabética, eu cumpri o tempo, devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, meu mestre, Rodolfo Pamplona, como sempre, brilhante, veio nos abrilhantar nessa sexta-feira com esse debate. E, antes de passar aqui para a nossa ilustre Cristiane Gurgel, dizer o seguinte, que o próprio STF, ele tem adotado, ultimamente, as decisões, todas elas, contrariam o sistema protetivo do trabalhador, infelizmente. É isso que tem ocorrido, desprezando a norma mais favorável ao valor social do trabalho. Se me permite uma inconfidência, essa decisão do Supremo é a decisão que tem que cumprir. O que a gente precisa ver é votar melhor em 2022 e, quem sabe, mandar um Cláudio Brandão lá para o STF. Isso, é isso aí. Muito bem, doutor Pamplona. Passar agora a palavra para a nossa queridíssima, e ela ficou por último. Nossa musa. Isso, para brilhantar, né, todo esse evento, nessa sexta-feira, e para falar das dificuldades dos advogados, né, nesse contexto de pós-reforma, mudanças legislativas, interpretação do Supremo, pandemia. Como é que os advogados poderão se sobressair com todos esses óbitos colocados para a sua atuação na Justiça do Trabalho? Doutora Cristiane, fique à vontade para expor o seu tema. Seja bem-vinda e agradeço antecipadamente pelo convite.
Bom dia a todas e todos. Eu que agradeço, meu querido José Antônio, presidente da Comissão de Direito Sindical, como bem colocou nossa querida Maria Aparecida, muito prazer, e através dessa voz feminina tão corajosa, tão firme, que eu saúdo a todas e todos que estão assistindo a gente. Cumprimento o ministro Cláudio Brandão, a quem fiquei muito satisfeita de revê-lo, ainda que aqui nesse mundo virtual. Tive a honra de ser colega de docência na Faculdade Rui Barbosa. Jamais esquecerei da sua oferta dos seus esquemas de aula de processo de trabalho. Me arrependi de não ter aceito, ou de não ter dividido. Não lembro como foi, mas sei que não chegou até mim. Mas é um prazer, doutor Cláudio, sempre com sua simplicidade, sua serenidade. Meu querido Rodolfo Pamplona, falo assim porque ele é de todos nós e de todas nós, sempre espalhando essa energia, essa cultura misturada com a luz. Meu querido presidente da ABAT, André, e tive o grande prazer de rever aqui a querida Lucinha, a servidora lá da OAB, através da qual também saúdo a todas e todos que estão aí administrando a Ordem dos Advogados da Bahia. Ordem dos Advogados da Brasil, Seção Bahia. Bem, reformas legislativas e o impacto na advocacia trabalhista, né? Desafios e óbices. O meu querido José Antônio me convidou para trocar ideias aqui com vocês. Eu vou passar rapidamente, até para cumprir aqui o tempo que foi ofertado, começando de 2015, né? A advocacia trabalhista sempre... a própria advocacia trabalhista ela é desafiadora, né? O direito do trabalho é desafiador, e a advocacia que requer coragem, firmeza, paixão, eu sempre digo em sala de aula, de todas as profissões do direito, a advocacia é que pode mostrar sua paixão, né? Porque o juiz tem o impedimento de ter a parcialidade, e a gente não, a gente se apaixona, quer mostrar a paixão, e usa de todos os instrumentos para defender aquela causa, seja o tamanho e a dimensão que ela tenha. Enfim, então a advocacia trabalhista sempre esteve à frente do desafio. O próprio exercer a advocacia trabalhista é um grande desafio. As investidas sempre existiram contra a justiça do trabalho e, de forma imediata ou mediata, a própria advocacia trabalhista. Mas, trazendo para o tema das reformas legislativas e esse reflexo na advocacia trabalhista, eu começaria com 2015, que o ministro Cláudio colocou aí antes de 2015, perfeito, mas trazendo para cá, para a advocacia, com a reforma do Código de Processo Civil de 2015. A importância que teve esta reforma para a advocacia trabalhista, porque utilizamos o CPC de forma subsidiária e supletiva, e ainda com essa legislação processual trabalhista, com as suas lacunas, não é? Com o seu pedir constante ao processo civil, que aí, ao meu ponto de vista, já temos autonomia suficiente para termos uma reforma processual trabalhista digna, uma reforma processual trabalhista que não peça tanto socorro ao processo civil, tantas vezes, já está a tempo. Nós temos muitas peculiaridades, e essas peculiaridades, sem regulamentação própria, nos faz a todo instante buscar o processo civil. Mas, voltando, o CPC sofre uma reforma em 2015 e a gente enxerga ali uma reforma para a advocacia, não é? Temos ali institutos e princípios importantíssimos que são expressados em outros institutos de grande relevância para o exercício da profissão, e aí eu exemplifico a ampla defesa, o contraditório,
o devido processo legal, o acesso à justiça, e com reflexo em outros institutos que são tão importantes para a advocacia. Eu dou exemplo aqui, a proibição da decisão surpresa, não é? A interpretação, a ampliação ali do rol das hipóteses de uma decisão sem fundamentação. Então, nós ganhamos, em 2015, com a reforma do Código de Processo Civil, nós ganhamos, vamos dizer, um conjunto muito maior de elementos que favorece o exercício da advocacia, certo? Então, eis a importância que eu trago aqui da gente pontuar, ao meu sentir, a reforma do CPC de 2015 para a advocacia trabalhista. E aí a gente segue, né? Em 2016, nós tivemos, como a querida doutora Maria Aparecida colocou aí, em 2016, nós tivemos um impacto forte que refletiu aqui também na Justiça do Trabalho, inclusive com o corte orçamentário da Justiça do Trabalho. Eu lembro que, à época, fizemos um grande evento com estudantes de Direito na Universidade Católica, onde reunimos uma média de 900 estudantes de Direito na quadra da universidade, contra o corte no orçamento da Justiça do Trabalho. Foi um evento belíssimo, em que eu fiquei muito feliz, porque vi ali a juventude entusiasmada na luta em defesa da Justiça do Trabalho, e foram grupos, né? Os grupos do WhatsApp começam a surgir em cada situação dessa. Hoje nós temos um grupo aí, que o nome é o Ato TRT Orçamento, até hoje sobrevivendo, que começou lá em 2016, com juízes, advogados, advogadas, professores, e a discussão começou em 2016, se tornou e se consolidou no grupo, e até hoje a gente vem conversando sobre essas mudanças. Então, 2016, eu trago isso como um aspecto que me marcou, e a advocacia sempre presente. 2017, né, até antes da reforma trabalhista, com as leis 13.427, 13.467, a advocacia, ela já se movimentava junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público do Trabalho, nos debates. Quer dizer que o doutor Sturaro está com uma assessora muito importante ali do lado dele. Linda, o sinal. Desculpe, e aniversariante, fazendo 9 anos. Desculpe. Linda. Beijo para você. E daí, em 2017, com as leis 13.427, 13.467, antes, né, do advento dessas leis, dos adventos dessas leis, tivemos essa movimentação, uma movimentação da advocacia. E aí é que eu acho belíssimo da gente se reunir para debater, discutir, lutar, né, independente do reflexo no exercício da nossa profissão isoladamente. Mas é muito bonito de se ver a defesa da própria Justiça do Trabalho, né? Porque a Justiça do Trabalho, ela, na verdade, resume a todos e todas nós. Pois muito bem. Isso, 2017, esse impacto da reforma trabalhista com as leis, principalmente a Lei 13.467, a gente não vai aqui falar, né, o que mudou, o que deixou, mas seria interessante a gente pontuar aqui, em relação ao direito coletivo do trabalho, já que a gente está no ambiente da Comissão de Direito Sindical, e a importância que tem o direito sindical para o direito do trabalho, porque, na verdade, é a concretude do princípio da progressão social que está no artigo 7º da Constituição Federal. A concretude, o próprio direito sindical, é a negociação coletiva de trabalho, e como ele foi espancado pela reforma trabalhista de 2017, e isso atinge a advocacia, né, sindical, vamos dizer assim. André está aí, bem pode pensar, nos fazer refletir sobre isso, que foi muito atuante.
nesse sentido, o espancamento do direito coletivo, o espancamento aos sindicatos, com alterações que, pouco discutidas, mas de efeitos importantíssimos, e eu digo aqui, as tentativas de esvaziamento dos sindicatos, basta que a gente dê 4 exemplos, a vedação, a ultratividade da norma coletiva, é vedação, que a lei usa a expressão, a vedação da participação dos sindicatos na formação de comissões dentro das empresas, a retirada de uma atuação tão importante do sindicato, que era a homologação da rescisão de empregado com mais de 1 ano de serviço, o impedimento, né, da necessidade, né, a desvalorização da negociação coletiva para uma despedida em massa, algo que era uma tendência mundial, vamos assim dizer, o mundo se preocupava em que havia a tendência no sentido de que era necessário, sim, a participação do sindicato, até por conta de um efeito socioeconômico, um efeito na sociedade, um efeito econômico, principalmente o efeito econômico, a preocupação era essa, né? E, então, esses são exemplos, na verdade, pequenos exemplos dessa, vamos dizer, desse impacto na advocacia sindical e que veio com a reforma trabalhista de 2017, certo? Muito bem, no processo do trabalho, e que teve que se reinventar, né? Se reinventar. E como? E fazer o trabalho de Poliana, Rodolfo, né? Do contente. Vamos retirar daqui. Jogo do contente. Isso, perfeito. Jogo do contente. E no processo do trabalho, grande impacto que a reforma nos trouxe, óbvio, e aí dispensa a gente aqui pontuar todas essas modificações, mas no processo trabalhista a gente já começa desde as modificações, sem que houvesse uma reforma responsável, certo? Nos deixou inseguranças. E essa reforma no processo trabalhista, vocês observem que é desde a elaboração de uma inicial, a questão do acesso à justiça, que é importantíssimo, o acesso à justiça, uma justiça que era gratuita e então passou a ser uma justiça onerosa, uma justiça onde abria as portas para a solução dos conflitos trabalhistas, dificultou uma justiça em que, e aí vem o nó, eu brinco até em sala de aula, eu quero um TCC que me explique, na verdade, o que são hoje, né, do ponto de vista da legislação processual trabalhista, o que significa realmente benefícios da justiça gratuita. Não é? Porque uma reforma processual trabalhista, onde mesmo que com os benefícios da justiça gratuita vai pagar custa, mesmo que com os benefícios da justiça gratuita, honorários periciais, então a gente já não compreende mais. Não é? Além da advocacia ter que, veio aí, não estou dizendo que é uma coisa ruim, ao contrário, é uma coisa muito boa, a atualização é um dever nosso. Na verdade, nós temos o dever de nos atualizarmos, o dever de nos qualificarmos, o dever de nos prepararmos. Mas, além dessa, vamos dizer, dessa tempestade de modificações, onde existia uma atualização rápida, constante, ao lado disso, nós temos que dar respostas imediatas aos clientes. Aqui não há vamos dizer, um tempo longo para que você dê as respostas. Aqui na advocacia, a resposta ela é rápida. O cliente quer a resposta rápida, né, na sua consulta. E eu não estou falando só da classe trabalhadora, eu estou falando também das empresas, estou falando das relações de trabalho. Então, essa insegurança, como o Vitor Gugel colocou aqui, esse mar de incertezas,
frente à ausência de uniformização de procedimentos, trouxe, com a reforma trabalhista de 2017, houve um impacto bastante forte, né? Um impacto grande. Essa busca, e aí vem o que eu falei no início, a busca pelo Código de Processo Civil e a importância que foi a reforma de 2015 do CPC neste momento. Então, passando a reforma trabalhista aí, 2017, e aí eu não preciso, né, nem falar aqui, pontuar todos os exemplos, vamos dizer, seria impossível, mas demonstrar como foi um avalanche, né, de ações diretas de inconstitucionalidade, as discussões, os tribunais, não é, sendo provocados para que também deem as suas respostas, né, isso por força do exercício da advocacia trabalhista. Se o tribunal responde é porque houve uma provocação. Então, a advocacia trabalhista, ela recebe, sim, como grande desafio, não é, na sua prática e também na mudança do próprio dia a dia do advogado e da advogada. Bem, aí a gente pula para 2019, né? A gente pula para 2019, e em 2019 a gente tem aquelas medidas provisórias. Medida provisória 905, se não me falha a memória, chamado Contrato Verde e Amarelo, e a MP 881, Isso, que se transformou na Lei 13.874, né? Veja, e aí, em 2019, chegam essas novidades, a gente para também tudo para discutir e trazendo algo bem prático. O cliente pergunta se já pode aplicar isso aí, olha que coisa sensacional essa medida provisória, e vamos aplicar. Só voltando um pouquinho, eu lembro quando saiu a regulamentação da terceirização, né, a Lei 3.427, posteriormente a Lei 3.467, um cliente me procurou, a empresa, e disse assim, vamos lá, quero despedir todo mundo e quero terceirizar, vamos aplicar isso aí, aí eu gostei desse legislador, vamos fazer isso aí. Terceirização da ordem, eu disse, calma, nós vamos conversar aqui. E à época a gente ainda não tinha nenhuma declaração ainda do Supremo Tribunal Federal acerca das discussões todas em torno da terceirização da atividade fim. Bem, isso foi uma pequena demonstração para vocês, e a advocacia deve estar me entendendo agora, que isso é uma formiguinha, né? Uma gotinha no meio do oceano. Enfim, 2020 chega, né? 2020 vem a pandemia. E, junto com a pandemia, eu digo assim, a advocacia trabalhista sempre esteve à frente de desafios, mas a pandemia foi uma dose super extra. Acho que uma overdose aí, né? Porque eu não posso chamar de reformas legislativas, mas tivemos, em verdade, um mar, né, de atos, tivemos atos administrativos, claro, para poder orientar, para poder conduzir aonde estávamos, mas a advocacia se vê, de repente, na pandemia, veio o decreto do estado de calamidade em 6 de março, e então, fechamento dos fóruns, suspensão de prazo, paralisação de processos e, ao lado disso tudo, uma mudança total e tendo ainda questão psicológica, não é? O sofrimento também, com as perdas, com as incertezas e uma mudança
radical. E tivemos, então, aí as medidas provisórias, a 927, a 936, antes mesmo da chegada das medidas provisórias em abril, entre março e abril, já existia toda uma movimentação, a advocacia em ebulição, até porque a pergunta era o que fazer, né? Olha, é o timer que eu coloquei. Então, a advocacia, meu tempo acabou, hein? A advocacia em ebulição, o que fazer? E eu digo também, até dando como exemplo, participando dos grupos de advogados e advogadas trabalhistas, eu lembro que nesse espaço de tempo, de março a abril, a discussão era intensa sobre o que fazer diante do isolamento, diante dos efeitos disso para as relações de trabalho, e aí empresa e trabalhadores, o que responder, o que fazer diante das paralisações. Eis que chegam as medidas provisórias, a 927 deu um rumo, teletrabalho, antecipação de férias, a medida provisória 936, e aí, lembrando aqui o que Rodolfo muito bem falou, deu um destaque ao direito do trabalho, a pandemia pôs o direito do trabalho no centro das atenções, a pandemia pôs o direito coletivo do trabalho num lugar de grande importância, tanto assim é que a maior discussão foi em torno da negociação coletiva, né, da necessidade ou não de negociação coletiva naquele momento para a redução de salário, o que foi, eu diria que um dos temas mais desafiadores nos últimos tempos do Supremo Tribunal Federal no âmbito do direito do trabalho, diante de uma disposição expressa na Constituição Federal tomar a decisão que tomou, né? Então, vocês imaginem a advocacia trabalhista dentro, usando até uma outra expressão que o Rodolfo usou aqui, que eu gosto muito, no olho do furacão, né? Então, ao lado disso, uma mudança também na prática da advocacia. As audiências telepresenciais, as sessões, né, telepresenciais e virtuais, além de situações previstas em lei e que tiveram que ser mudadas para que se tornasse viável o andamento dos processos. Exemplifico aqui com a defesa, que na legislação processual trabalhista é apresentada, recebida em audiência, e que passou a ter um prazo de 15 dias para ser depositada. E um outro exemplo é com relação aos inúmeros problemas que surgiram em torno da citação, das notificações que são expedidas às partes. Então, são situações previstas em legislação, mas que, na prática, essa legislação teve que ser colocada de lado para que, através de ato ou de ordem judicial. Com relação às audiências telepresenciais, que eu não posso deixar de falar aqui, que também foi algo muito impactante para a advocacia trabalhista, as audiências telepresenciais, já se falou aqui, né, da diferença, nós temos diferentes segmentos, aquele que o escritório estava preparado, aquele que o escritório não esperava, aquele em que o escritório, mesmo que desejando se preparar, não tinha como se enquadrar ali de forma perfeita, além dos jurisdicionados, né, com seus acessos, menor, médio ou maior. Enfim, esse foi um dos grandes desafios, né, continua sendo. A gente contou com bom senso de muitos juízes, juízas, compreensão, aqueles e aquelas que entendem que todos e todas nós fazemos parte da administração da justiça, todos nós queremos ser solução e não problema, até porque quando a gente busca o poder judiciário, a gente está buscando a paz. A gente deve enxergar no juiz ou na juíza a paz. O poder judiciário, ele tem que ser, na verdade, aquele que soluciona, não aquele que soluciona o problema, e não aquele que cria o problema. Mas, ainda bem que contamos com a maioria como solução de problemas, tivemos aqueles que, né, também não compreendiam que
a humanidade estava passando por um grande problema. E, ora com compreensão, ora com bom senso, ora com falta do bom senso ou da compreensão, mas certo é que a gente conseguiu e está conseguindo ultrapassar esses desafios. Com relação, só para terminar, presidente, com relação às sessões, acho que foi um ponto muito positivo, né, na forma como está sendo conduzida, facilitando a vida da advocacia, no meu ponto de vista, não é, ofertando, né, disponibilizando com antecedência ali o voto, tornou muito mais dinâmico ali as sessões para o advogado, na prática para a advocacia. Mas, enfim, eu termino pedindo à classe o fortalecimento, né, do associativismo. Para que realmente a gente se fortaleça, é necessário que a gente fortaleça a nossa associação também. É preciso que o Poder Judiciário também, estejamos todos unidos nesse momento, todos unidos, compreendendo e a justiça do trabalho, né, na sua importância para todas e todos nós. Nós vamos continuar fortes, como sempre fomos. Vamos sair dessa com a esperança que não podemos faltar. Vamos transpor estes óbices, tenho certeza, como estamos fazendo. E seremos sempre intransigentes com aquilo que nós nos comprometemos frente à nossa instituição de classe, a Ordem dos Advogados, com a defesa do contraditório, com a defesa do devido processo legal, com a defesa do acesso à justiça. Porque nós nos comprometemos com isso dia a dia, no exercício da nossa profissão. Em nenhum momento, todas essas reformas, todas essas mudanças, esses desafios podem comprometer esses princípios processuais que são consagrados pela Constituição Federal. Muito obrigado, muito obrigada. E um beijo grande para todas e todas vocês. Obrigado, doutora Cristiane. Muito elucidativa a sua exposição. Acho que muito bom para todos aqueles que estão nos acompanhando, os advogados, estudantes, trabalhadores, que estão aí nos acompanhando pelo canal do YouTube da OAB Bahia. Só fazendo aqui uma reflexão sobre algumas questões que a doutora levantou aí, da própria reforma, a terceirização da atividade fim e etc. Houve um equívoco, inclusive por colegas nossos da advocacia. Muitos diziam, inclusive para alguns que lá dão assessoria para o segmento patronal, não, vai ser muito bom a reforma, porque agora nós vamos estabelecer novas relações com a terceirização, com o banco de horas, etc, etc, etc. É um dos colegas nossos que tinha essa visão, encontrei com ele dias depois, e ele bateu no meu ombro, rapaz, ele advogava para um sindicato patronal, disse, olha, o primeiro que perdeu o emprego fui eu, defendi tanta reforma, mas o reflexo da reforma, o primeiro que perdeu o emprego aqui fui eu. Então, a gente tem que ter essa consciência da importância da justiça do trabalho em fazer a justiça para os trabalhadores, para equilibrar essa luta tão desigual que é entre o capital e o trabalho. Eu acho que o nosso intuito maior é estabelecer esse compromisso desse equilíbrio para que o nosso país possa avançar. Precisamos sair dessa quadra de mais de 14% da população brasileira desempregados. O país precisa crescer. E não são as reformas, como foi ventilado e foi divulgado isso, que vão gerar emprego, que vão gerar crescimento. O que vai gerar crescimento é o desenvolvimento, é o fomento
na indústria brasileira que está sucateada. E a Justiça do Trabalho vem para equilibrar essas relações entre o capital e o trabalho. Então, nós já estamos aqui nos aproximando do final, eu vou passar aqui para o ministro fazer as considerações finais, depois para o nosso professor Pamplona e, finalmente, a nossa ilustre Cristiane Gurgel também para fazer as suas considerações finais, até porque hoje é sexta-feira, já estamos aqui com um pouco do horário adiantado. Então, ministro, por gentileza, por favor, as suas considerações finais, e desde já agradeço também o doutor Nizam também, que colaborou nessa organização também desse evento, e passo a palavra para o senhor ministro. Obrigado, doutor José Antônio. Rapidamente, apenas para renovar os agradecimentos à OAB e à Comissão de Direito Sindical por haver organizado o evento. Eu estou me lembrando, doutor Pedro Nizam Gurgel, que, enfim, foi quem fez o contato na oportunidade comigo, e dizer que foi um prazer estar mais uma vez ao lado de pessoas tão queridas e de expressões da nossa terra, no campo do direito do trabalho, mas cujas vozes ecoam para além dos limites territoriais baianos, quiçá do nosso país, quem sabe até em fronteiras universais, já que o conhecimento que propagam tende a ser, e certamente o será, permanente. Claro que aqui é um prazer estar sempre ao lado das entidades baianas. A doutora Cristiane Gurgel falou da importância do associativismo, exatamente, é algo que precisa ser destacado a cada dia. A participação de entidades coletivas, de aglutinação de pensamento, ela é uma estratégia essencial para que possamos romper barreiras que eventualmente sejam criadas no âmbito da defesa dos direitos que, afinal de contas, interessa a defesa ao Estado democrático de direito. Portanto, mais uma vez, apenas para registrar o meu agradecimento ao AB, dizer que foi um prazer estar participando de mais esse evento e, como sempre digo, estou sempre à disposição para colaborar com as entidades da minha querida Bahia, porque, como eu sempre digo, eu saí da Bahia, mas a Bahia nunca sairá de mim, porque isso é um laço absolutamente indissociável. Um abraço a todos e um bom final de semana. Doutor Rodolfo, gentileza. Eu tenho que ver, se eu pudesse dizer assim, se eu fosse advogado, eu subscreveria. Se eu sou juiz, eu voto com o relator. Na verdade, eu preciso, nessas razões finais, reiterativas, agradecer e, mais uma vez, renovar o meu compromisso com a comunidade jurídica baiana brasileira e dizer a todos e todas da minha satisfação e honra estar aqui. Qualquer pedido que a OAB ou a ABAT faça será prioridade absoluta em minha vida. Contem comigo, estarei sempre à disposição. Um beijo a todos e todas. Obrigado, doutora Cristiane. Eu não vou apresentar divergência também, vou com o relator, desejando a todas e todos um bom final de semana e que Deus nos abençoe. Ok, gostaria de fazer aqui um agradecimento a Lúcia, chamada Lucinha, né? Nosso baluarte, que dá todo esse aparato para que esse evento fosse possível, o Guilherme da CPD, e finalizar o nosso evento dizendo o seguinte, meus amigos e amigas: nosso dia vai chegar, teremos nossa vez, não é perdi demais, quero justiça, quero trabalhar em paz, não é muito que lhe peço, eu quero trabalho honesto, em vez de escravidão. Fábrica do nosso saudoso Renato Russo. Um bom dia a todos, saúde, paz, forte abraço e agradeço a todos pelo convite. Ok? Bom dia a todos, forte abraço. Bom dia, muito obrigado. Bom fim de semana a todos.